Queridos amigos, sejam bem-vindos ao canal Videira Espírita. Estamos começando. Opa, que eu deixei uma janela que faz plim-plim. Está aqui você, vamos ligar você muito bem. Vamos voltar. Pronto. Estamos começando mais um momento de gratidão. Aquele momento do ano em que nos reunimos para dar graças a Deus de nos ter enviado Jesus, para agradecermos a Jesus todas as oportunidades e bênçãos, toda a presença que Ele nos traz sempre que buscamos a sua presença, não é? Ele está conosco, mas se não estamos no esforço de também estar com ele, às vezes podemos até nos sentir sós. Isso acontece, não é? Ainda somos muito jovens espíritos, todos nós. E então é com muita alegria sempre que fazemos um momento de gratidão. Nossa querida Roberta, seja muito bem-vinda aqui no estúdio. E aqui no nosso chat, querida Cecília, seja muito bem-vinda. Querida Mara, seja muito bem-vinda. Querida Érica, saudades, Érica, seja muito bem-vinda. Querida Helenice, seja muito bem-vinda. Querida Maria Zan, seja muito bem-vinda. Querida Marta, seja muito bem-vinda. Querida Rita, seja muito bem-vinda. E todos aqueles que depois forem assistir, não é? Vai ficar na nossa playlist, o nosso momento de gratidão. Sejam todos muito bem-vindos e que bom que passamos juntos, sim, estamos juntos, estamos no mesmo planeta, estamos na mesma condição, sim, então estamos juntos. Esse ano de 2025 que o Senhor Deus nos favoreceu viver nesta encarnação. Aqui é a nossa Rita, desejando Feliz Natal, e também a nossa Helenice, e todos aqui do nosso chat. Querida Natércia, seja muito bem-vinda. Hoje nós vamos ter, na nossa mensagem inicial, aqui deste livro da Federação Espírita Brasileira, Organização de Geraldo Campete Sobrinho, Um Presente de Natal. Esse livro é uma compilação de contos, crônicas, mensagens, poemas, orações, todos de Natal. E aqui, na página 155, nós temos uma mensagem de Roque Jacinto, Roque Jacinto encarnado, ok? E está no livro Intimidade. E essa mensagem tem o título de Jesus. Começa assim o nosso Roque Jacinto. Jesus foi considerado um Deus, e ainda é, dentro da ideia, não é? de algumas doutrinas cristãs. Jesus foi considerado um Deus. No curso de milênios de religião, a presença do Mestre era distante demais, assim como algo para ser adorado à distância. Era inatingível. O seu evangelho era objeto de culto. Lido, sem ser entendido, rendia-se-lhe um respeito místico, sem alcançar-se que suas lições eram destinadas a serem vividas no dia a dia. Eis, porém, que o Espiritismo o redescobre a Jesus. Jesus de semideus volta às dimensões de um exemplo vivo, não longe de nossas tribulações, nem ausente do campo de nossas dores. A sua humanização colocou-o a nosso alcance, mudando-lhe internamente a posição nas ocorrências íntimas de nossa alma. Seu evangelho, lições para a vida. Não mais um personagem lendário, mas alguém pleno de calor e afeto, compreensão e ternura. Ah,
Jesus vivo, vivo no dia a dia. E como todos os momentos de gratidão, a emoção não há como ser evitada, não é? Vamos orar. Amado Jesus, obrigado, Senhor, por aqui estarmos reunidos em Teu nome. A fim, Senhor, de render-lhe graças por mais este ano. Sentindo, Senhor, a mais profunda alegria de podermos comemorar o Teu Natal, a Tua chegada. E também, Senhor, o Teu Natal diariamente nos nossos corações. Rogamos-te, Senhor, como não podia ser diferente, que nos abençoes a todos, nos abençoe a todos nós, encarnados e desencarnados deste mundo tão querido que é o planeta Terra, para todos nós, que nos acolhe há tantos milênios. Mas, em especial, Senhor Jesus, te rogamos pelos nossos irmãos em sofrimento, aonde quer que se encontrem. Que as tuas bênçãos, principalmente nesse período onde muitos se sentem tão sós, abandonados, esquecidos, ignorados, assim o sentem, mas não o são. Que a tua luz os alcance, Senhor, e que eles possam sentir o teu abraço e o teu aconchego. Obrigada por tudo, Mestre querido, e continuaremos a te buscar neste novo ano que está para chegar. Obrigado por tudo, Jesus. Graças a Deus. Nós, este ano, no nosso tema, vamos... Quem achar que vai ficar pequeno, basta colocar, ampliar, não é? E vai ocupar a tela toda, o que eu vou mostrar, tá bem? Vamos lá. Comecei pelo final. Está aqui pelo final, vou ter que botar só um instante. Vamos colocar aqui para vocês não terem que ver tudo. Muito bem, muito bem. Nosso tema deste ano, de 2025, eu vou pedir... querida Sandra, seja muito bem-vinda, minha querida. Eu agora não vou mais falar de quem chegar. Se acontecer alguma coisa que você precisar falar comigo, você fala, tá bem, Roberta? Ok. Então, o nosso tema de hoje, deste ano, do nosso momento de gratidão, é a estação e a razão. E nós trouxemos aqui uma ilustração que encontramos na internet, não é? Que nós temos metade da imagem, mostra aqui a árvore de Natal, não é? A estação do ano que passa, onde as cidades se enfeitam e tantos eventos acontecem e tantas tradições vivemos. E nós temos do lado direito aqui a razão. Esta é a razão. E temos aqui o celeiro, não é? E a manjedoura com Jesus ali presente. E a nossa pergunta inicial é: estação e razão têm, de alguma forma, relação uma com a outra? Tem? Será que tem relação uma com a outra? Elas se conectam? É sobre isso que vamos falar hoje. Então, vejamos. Qual é a razão do Natal? A razão do Natal, aquele que vimos aqui na parte direita da imagem,
e vimos Jesus ali na manjedoura, a razão do Natal. E pegamos aqui, então, do Evangelho narrado por Lucas, capítulo 2, versículos 10 a 12, o seguinte: mas o anjo lhes disse, aqui nós temos o anjo que aparece aos pastores, antes de vir o coro de anjos, né? Primeiro aparece o anjo e fala aos pastores, não tenham medo, estou trazendo boas novas, de grande alegria para vocês, que são para todo o povo. Né? Então, boa nova é o Evangelho. Evangelho quer dizer boa nova, boas notícias. Estou trazendo boas notícias, de grande alegria para vocês. E esta não é uma fase do ano de grande alegria? Não é? Tudo se veste de luz e de cor, e o que nos traduz é esta alegria. E às vezes não sabemos, mas por que este clima? Porque sim, porque o anjo já havia dito que assim seria, não é? A chegada de Jesus seria assim. E ele diz, hoje na cidade de Davi, a cidade de Davi é Belém, nasceu o Salvador, que é Cristo, o Senhor. Cristo é o enviado, o Messias, ok? Não é um nome próprio. Cristo é o significado deste Salvador. Ele é o enviado por quem? Por Deus. Né? Então, ele é o Messias, predito já no Antigo Testamento. E depois ele vai dizer aos pastores que os pastores não foram guiados pela estrela. Eles foram guiados, talvez, por buscando ali naquela região, porque o sinal seria o bebê envolto em panos e deitado numa manjedoura. Não era muito comum, não é? As pessoas ficavam dentro das casas, é porque quando José chegou com Maria a Belém, não havia mais nenhuma disponibilidade de espaço para eles ficarem. Então foi oferecido a eles um estábulo, e ali ficou Jesus na manjedoura. A manjedoura era o lugar onde os animais comiam da palha, não é? E foi ali improvisado um berço para o Senhor. Então, a razão do Natal é o nascimento do Salvador. Jesus, ele é o Salvador. De quem? De todos nós, não é? Ele é o nosso Salvador. Isso só vai se efetivar naturalmente se nós assim escolhermos sermos nós os salvos. E uma hora lá isto acontece. Ah, mas tem gente que parece que nunca vai acontecer. Parece. Mas a lei do progresso, ela é uma lei de Deus. Então, num determinado momento, nós vamos seguir Jesus e as suas lições. Por quê? Porque ele é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por ele. Também vamos ver isso hoje aqui. Então, esta é a razão do Natal. A razão do Natal é o nascimento do Salvador, o nascimento do nosso Salvador. E a estação, que vimos lá, não é? Metade do lado esquerdo da figura, onde tínhamos a árvore de Natal, não é? Isto nos remete às tradições, aos símbolos. E aqui temos alguns. Temos o presépio, temos o Papai Noel, ou o Pai Natal, temos a árvore de Natal, temos a família reunida e temos os presentes. Esses são alguns dos símbolos, e vamos ver, então, alguns destes símbolos e a sua conexão com a razão, né? Ligações da estação com a razão do Natal. Primeiro, façamos aqui só relembrando que quando Jesus falava ao povo, às multidões, e, claro, vamos nos incluir entre eles, Jesus utilizava parábolas. As suas lições, elas eram ilustradas por histórias
com imagens e símbolos. Por quê? Porque, sem percebermos, estávamos ali, ouvindo aquelas parábolas, absorvendo as lições de uma forma alegórica, sem nos darmos conta. Quando contamos uma história para criança, para qualquer criança, e trazemos nessa história, essa história com elementos, até que sejam animais, né, que são as fábulas, e trazem esse fundo moral. Então, ela, sem perceber, né, a cigarra e a formiga, por exemplo, sem perceber, ali tem uma mensagem de que é necessário ser previdente. Não podemos desperdiçar os recursos, porque esses mesmos recursos podem nos fazer falta no futuro. Então, são lições que aprendemos sem nos darmos conta de que estamos aprendendo essas lições. Isso vai acontecer também com esses símbolos. Aqui trouxemos alguns que vemos no Natal. Então, nós temos anjos, colocamos juntos anjos, sinos e guizos, porque eles vão trazer a mesma ideia, ok? Temos a árvore, temos aqui as bolas da árvore de Natal, aqui eu já botei até o significado. E temos também a estrela, né? A estrela no topo da árvore. Vejamos, então, um pouco mais sobre esses símbolos. Mas vamos trazer esses símbolos com extratos do Evangelho, para vermos exatamente esses pontos de conexão. Primeiramente, Jesus nos dizendo que ele é a árvore. Aliás, a videira espírita tem esse subtítulo, não é? Eu sou a videira, vós os ramos. Né? Foi o que nos inspirou para chegarmos ao título do nosso canal. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dá muito fruto, pois, sem mim, vocês não podem fazer coisa alguma. Então, nós teríamos na nossa árvore, que Jesus seria o quê? O alicerce da árvore e nós os ramos. Só que os ramos não podem dar frutos se a seiva não passar pelo tronco, e dali vai para os ramos, porque os ramos, por si só, não vão produzir nada. E mais, reforçando o que dissemos há pouco, não é? Quando Jesus diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Porque Jesus vai falar do caminho e perguntam a ele, mas qual é o caminho? E ele diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. E a árvore é um símbolo de vida. Até porque ela está ali com os seus frutos. Será que nós já nos demos conta que as bolas que colocamos na árvore de Natal são os frutos desta árvore? É muito rico isso tudo, não é? Como nós estamos extremamente ligados a Jesus em cada pequeno símbolo que às vezes achamos que não tem nada a ver com nada. E tem tudo a ver com tudo. E as bolas? As bolas eu já dei até o spoiler, não é? Dos frutos. E aí, temos aqui um outro versículo. Permaneçam em mim, depois daquele que ele fala, né? Que não pode produzir nenhum fruto por si só, o ramo. E ele vai dizer, complementar, permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira. Vocês também não podem dar fruto, se não permanecerem em mim.
Então, vejamos como Jesus, como mestre que é, ele é não só detalhista em trazer o reforço da ideia. Primeiro ele fala, já vimos antes, e aqui ele repete, aprofundando mais um pouco. Então, ele traz primeiro a ideia e depois ele repete a ideia, aprofundando-a, para ajudar o quê? Nosso entendimento. E aí chegamos aos anjos, sinos, guizos, os anjos com as suas trombetas. Sim, porque o coro de anjos chegou, não é? Com as suas trombetas. Logo depois que o anjo falou com os pastores. Então, vejamos que é exatamente aqui de novo essa parte, para nós chegarmos o que será que representa essa presença dos anjos com suas trombetas, os sinos e os guizos. E aconteceu que um anjo do Senhor apareceu-lhes, e a glória do Senhor resplandeceu ao redor deles. Então, imaginemos a glória do Senhor. Eles vêm do alto, né? São anjos, então já são espíritos o quê? Espíritos puros, os anjos são espíritos puros. A luz está com eles? A luz está com eles. Jesus também é um espírito puro, mas ele é o espírito puro que está à frente deles. Ele é o governador do nosso planeta. E então, os pastores ficaram aterrorizados, mas o anjo lhes disse: não tenham medo. Estou lhes trazendo boas novas de grande alegria, que são para todo o povo. Ou seja, não eram apenas para eles que estavam ali. Eram para todos daquela época e para todos de todas as épocas e para todos de todos os povos. Hoje, na cidade de Davi, lhes nasceu o Salvador, que é o Cristo Senhor. Então, vejamos, voltando aos símbolos das trombetas, dos sinos e dos guizos, eles têm o mesmo simbolismo, que é o quê? Trouxemos aqui o que pesquisamos também sobre isso. Que essa trombeta, esses sinos e guizos, simbolizam a anunciação, alerta e manifestação divina. Então, aqui, toda vez que vemos o sino do Natal, que vemos a trombeta, está ali algo que no nosso inconsciente é como se estivesse a nos chamar a atenção. Olha, é um anúncio, é a anunciação. A anunciação do quê? Da chegada do Salvador entre nós. E a estrela no topo da árvore também está aí já o spoiler, não é? E vamos encontrar em Mateus, no capítulo 2, versículos 1 e 2, o seguinte. Depois que Jesus nasceu em Belém da Judéia, nos dias do rei Herodes, magos vindos do Oriente chegaram a Jerusalém e perguntaram. Perguntaram para quem? Foram lá para Herodes. Foram buscar o rei para perguntar. Porque, afinal, eles estavam buscando o rei dos judeus. Então, foram para o palácio. Perguntaram: onde está o recém-nascido rei dos judeus? Vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. Lembrando o que os anjos disseram, o anjo disse, não é? Que era para todos, para todo o povo, para todo o mundo. Eles vieram do Oriente, viram a estrela do rei e foram adorá-lo. É mais que um rei humano para ser adorado, não é? Para ser buscado tão longe. E não é qualquer rei que põe uma estrela no céu a guiar. Não é qualquer rei. Então, há ali, intrínseco, um conhecimento da grandeza deste rei.
Então, a estrela que colocamos no topo da árvore. E a árvore quem é? A árvore é Jesus. Nós colocamos Jesus na nossa sala. E no topo tem a estrela. A nos lembrar que devemos segui-la para chegar a Ele. É tão cristão, tudo, todo o simbolismo. É muito emocionante, não? E os presentes? Bom, alguém faz aniversário, presentes acontecem. Mas aqui, com o nosso aniversariante, é Jesus, os presentes, o que eles são, realmente não importa. Sabe aquela história assim, olha, é só uma lembrancinha, sabe? Porque não é o valor amoedado que importa. O que importa, e estamos falando aqui nos presentes, sobre o dar e o receber. Estamos falando aqui das virtudes do dar e das virtudes em receber. Quando damos, quais são as virtudes que exercitamos? São exercícios de virtudes, trocar presentes. Dar e receber presentes. Primeiro, quando damos, desprendimento, generosidade, fraternidade, porque estamos fazendo isto entre irmãos. Todos nós é o que somos. Somos irmãos. Então, quando há este dar e receber, isto é a materialidade de algo que transcende. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Então, todos os dias, o sol nos convida a exercitar o quê? O dar e receber. Ah, parece que é fácil receber para muitas pessoas. Não é, não. Não é. Às vezes, para muitas pessoas é muito difícil receber. Então, dar, desprendimento, generosidade, fraternidade, excelentes virtudes, virtudes de excelência. E o receber, o que exercitamos? Exercitamos a santa virtude da gratidão. Ah, mas foi só um lencinho. Eu soube receber? Eu não soube receber. Acolhimento. Às vezes, o presente é bacana, ótimo, mas aquele abraço, não é? Quando podemos dar, quando estamos perto. Se não fica aquele abraço de coração. Acolhimento. E fraternidade, porque a fraternidade, esse amor entre irmãos, porque é isto que é fraternidade, este amor entre irmãos, está no dar e está no receber. Ai, mas eu não tenho nada para dar. Ninguém neste mundo tem está nessa lista daqueles que não têm nada para dar. Não existe ninguém. Porque eu posso dar um abraço, eu posso dar uma palavra amiga, eu posso dar a minha escuta. Eu tenho tantas coisas que eu posso dar e que não são amoedadas. E são tão valiosas, principalmente para quem está precisando receber. Eu não recebi nada. Está com saúde? Dia 24 de dezembro de 2025? Uau, está recebendo, né? Deus está dando. Deus nos dá. Isto também são presentes, não são? Ah, eu tenho a minha família? Ah, eu tenho. Ah, mas perdi fulano. Mas quantos ficaram? Às vezes nós temos um foco muito forte para o que perdemos, para o que não nos agrada, para o copo menos cheio, para um lado que está mais fraco na nossa vida, em algum aspecto. E não olhamos para o outro com
tantas coisas maravilhosas. Ah, mas não é o que eu queria. Mas é o que eu tenho. E quem é que está superintendendo o que eu tenho? Providência divina, não é? Eu tenho o que eu preciso neste momento. Se eu souber aproveitar bem, quem bem usar, parábola dos talentos, não é? Ai, como é a parábola dos talentos? Procuro, vai, é um presente, mais um presente. Jesus, a cada parábola, são imensos presentes que Jesus nos trouxe, não é? Nas lições do Evangelho. E vamos ver agora o que vem. Ah, ele vai falar do Papai Noel, do Pai Natal. Sim, vamos falar dele, porque ele foi inspirado num grande cristão. Olha só, ele não tem carinha do bom velhinho? Essa imagem, ela foi feita a partir da reconstituição do crânio dele, que viveu no século III. Quem é ele? Quem é ele? Ele é São Nicolau, da cidade de Mira, um bispo grego, um dos primeiros cristãos, 280 depois de Cristo, antes de Roma se tornar cristã. Ele já era bispo de uma igreja em Mira. E o que ele fazia? Ele ajudava, ele era um jovem, ele se tornou religioso, assim, vamos dizer, se converteu e começou a esse trabalho quando tinha 19 anos. E ele era muito rico. E ele deu a sua fortuna aos pobres. Mas não deu toda. Por quê? O que ele fazia? Ele ajudava as pessoas carentes. E diz a história dele, não é? Que ele deixava moedas perto das chaminés dos menos favorecidos durante a noite. Interessante, não é? Vejamos como é que a coisa progride, porque ele é muito festejado nos países nórdicos. São Nicolau. Não é? Não chamam de Papai Noel nem Pai Natal. É São Nicolau. Inspirado nesta figura. Então, este é, os cientistas, não é, fizeram a reconstrução da face dele a partir do crânio achado na sua sepultura. Não é porque essas sepulturas eram mais localizadas, não é? Já que ele ficava ali responsável pela igreja de Mira. Olha só, Papai Noel, que parece uma figura totalmente aleatória, é a representação de um cristão verdadeiro. Sabiam disso? Interessante, não é? E a família? Não podemos falar de Natal sem falarmos em família. O que o Natal nos convida? A vivermos com a nossa família de sangue? Só? Hoje em dia faz-se muito encontros, não é? Encontros de final de ano, dos amigos, da parte disso, daquilo, muitos encontros. E nós estamos aprendendo com isso tudo, também mais uma coisa, estamos aprendendo a sermos uma grande e única família. Na narração de Mateus, no capítulo 12, versículos 46 a 50, nós temos o seguinte, está até no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo Estranha Moral. Versículo 46 começa assim: e falando ele ainda à multidão, eis que estavam fora, do lado de fora, da onde ele falava, sua mãe e seus irmãos, e queriam falar-lhe. Disse-lhe alguém: eis que estão ali fora tua mãe e teus irmãos, querem falar-te.
Ele, porém, respondendo, disse ao que lhe falara: Quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? E estendendo sua mão para os discípulos, ou seja, como a indicar esse grupo, disse: Eis aqui minha mãe e meus irmãos. Porque qualquer um que fizer a vontade de meu Pai que está nos céus, este é meu irmão, irmã e mãe. Jesus estava negando a sua família? Ou ele estava nos dizendo que a nossa família extrapola a família de sangue? Que nós somos uma única e grande família universal, mas é claro que os mais próximos sempre serão aqueles com os quais compartilham conosco os nossos valores, não é? E quais são os valores de Jesus? Ora, são os valores de Deus, do bem supremo. Então, ele vai dizer que aquele que fizer a vontade de Deus, este é o seu irmão, a sua irmã e a sua mãe. Como ele vai falar também sobre a vontade de Deus, que este é o seu alimento. Meu alimento é fazer eu a vontade de meu Pai. Então, ele faz isso. Ele faz, e este é o caminho. Não é o caminho? Este é o caminho. Então, aqueles que estão no caminho, parece que ele está excluindo, não. Ele está falando, venham para o caminho. Porque só tem um caminho. E é este que eu estou mostrando. E o caminho leva a algum lugar. Todo caminho leva a algum lugar. E o lugar que nos leva a este caminho, que Jesus nos convida, sem parar, a seguir, se chama o Reino de Deus. Esta foi a grande chamamento que Jesus veio nos trazer, não é? Ele fala, o reino de Deus é como um grão de mostarda. Fala tanto sobre o reino de Deus, ele quer que nós o busquemos. E ele não está fora, ele está dentro. Pensamentos, sentimentos, ações, são os tijolos que vão erguer em nós o reino de Deus. E um dia estamos fazendo isso. A família é uma instituição que Deus nos outorgou, não é? E tão com tamanha genialidade, mas eu sei que é uma palavra muito pobre para Deus, não é? Inteligência suprema, causa primeira de todas as coisas. Mas a família, ela é a forma de ensinar a nós, imperfeitos, cheios de orgulho e egoísmo, a nos desprendermos. Então, pode ser o pai mais egoísta, mais orgulhoso do mundo, mais fechado a tudo e todos, mas para o filho dele, porque é dele, ele vai abrir mão, ele vai ser generoso, ele vai... Isto é o poder que a família tem, do amor que a família promove. Ah, mas tem problemas, tem famílias que não têm, que tem... Sim, nós somos imperfeitos, mas estamos muito melhor do que já fomos e seremos muito melhor do que somos hoje. Aqui termina as nossas ligações da estação com a razão. Talvez não olhemos para uma árvore de Natal mais da mesma forma, nem para o Pai Natal com tanto desdém.
tudo tem seu valor e vamos aproveitar os valores, porque são eles que nos enriquecem, que nos engrandecem, mas apenas se os escolhermos para a nossa vida, não é? E todo ano não pode ser diferente. Olha que eu fui até aqui muito bem, hein? Porque quando eu ensaiei, chorei muito. Mas não tem jeito, né? Agora, nesse poema que todo ano eu trago, porque, para mim, é único, não tem como dizer. Não esperem, porque até hoje eu não consegui chegar ao final sem chorar. Será que em 2025 eu consigo? Vejamos então. O poema é Tempo de Natal. É da nossa Maria Dolores, psicografia do nosso Chico Xavier. Está no livro Dádivas de Amor, publicado pela editora Ideal, Instituto de Divulgação, editora André Luiz. É lá que vão achar em livro, é claro, que na internet ele está lá. E diz-nos assim a nossa Maria Dolores. Senhor Jesus, ante o Natal, que nos refaz na terra o mais formoso dia, somos gratos a todos os irmãos que te festejam, entrelaçando as mãos nas obras do progresso. Vimos também trazer-te a nossa gratidão pela fé que acendeste em nosso coração. Mas se posso, Jesus, expor-te o meu pedido de Natal, falando de progresso, rogo-te, se possível, guiar os homens e as mulheres, sejam de qualquer nível, para que inventem, onde estejam, novos computadores que consigam contar as crianças que vagam nos caminhos sem apoio e sem lar. E os doentes cansados e sozinhos, presos no espaço de ninguém, para que se lhe dê em dobro o amparo do bem. Auxilia, Senhor, a humana inteligência a fabricar foguetes dentro da segurança que não erra, que possam transportar remédio, alimento e socorro onde a dor apareça, atribulando a terra. Que o mundo receba-te as bênçãos naturais, dando mais amor aos animais. Que nunca desampare as árvores amigas, não envenene os ares, não tisne as fontes, nem polua os mares. Que o ódio seja, enfim, esquecido de todo, que a guerra seja posta nos museus, que em todos nós impere o imenso amor de Deus. Que o teu Natal se estenda ao mundo inteiro e que, pensando em teu amor, de cada amanhecer, que todos resolvamos a fazer um dia novo de Natal. E que, encontrando alguém, possamos repetir tocados de alegria, de paz, amor e luz. Companheiro, bom dia. Hoje também é dia de Jesus. 2025. Consegui. É isso, meus queridos. Todos nós aqui do Videiro Espírita, encarnados e desencarnados, desejamos a todos os nossos queridos da nossa imensa família, em todos os lugares deste mundo, que tenham um feliz e abençoado Natal. Que Jesus permaneça em nós e entre nós, hoje e sempre. Aqui a nossa Marta está dizendo sim, que se sentiu muito acolhida. Que bom, Martinha. E vamos fazer, então, a nossa prece de encerramento. Ok? Amado Jesus, quanta alegria, Senhor, por mais uma vez termos estado aqui, juntos, à tua frente, Senhor, aos teus pés, Senhor, para te agradecer e para te rogar
Abençoe-nos a todos, Senhor, principalmente ajudando-nos a estarmos atentos, a nos lembrarmos da prece. E que em todos os lares, e mesmo junto àqueles que não têm lar, principalmente junto a estes, aqueles que estão nas guerras, que estão aprisionados pelos mais diversos motivos, não apenas, infelizmente, nas instituições prisionais, mas em outros lugares onde tantas pessoas se encontram aprisionadas, aos doentes do corpo e da alma. Ah, Senhor, abençoa todos nós, teus pequeninos. Obrigado, Mestre. E para ti, Senhor, desejamos todos um Feliz Natal. Graças a Deus. É isso, queridos. Ano que vem, eu não cumprimentei aqui a nossa Ana Vanessa, a nossa Sai no estúdio, sejam bem-vindas. Ano que vem estaremos juntas, com certeza. A nossa Cecília dizendo que foi um bálsamo para todos nós, não é, Cecília? Sempre é o nosso Natal. Que Jesus nos abençoe. Desejamos a todos muita paz.